Olá pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso ponto de hoje. Nós vamos então avançando naquilo que já se verificou no último encontro, a nossa parte em relação à intervenção de terceiros, já havendo desde o litisconsórcio, que não é intervenção, já falamos, mas a assistência, a denunciação da lide, chamamento ao processo e aquelas outras formas que vimos também, como amicus curiae, a oposição, a nomeação à autoria. E nessa sequência agora, e continuamos no avanço, já terminada a parte relativa aos pontos iniciais, lá desde a petição inicial formulada pelo autor, da parte da contestação, desta real intervenção de terceiros no processo, que às vezes entram terceiros e saem parte, como já vimos a exemplo da denunciação da lide, a exemplo da assistência litisconsorcial. Nós temos então agora, neste avanço, terminada a parte de resposta do réu, nós entramos então na parte da réplica e da tréplica, como referências também ainda na fase chamada postulatória da ação. Estamos ainda então naquele momento do argumento, naquele momento da fala das partes ao juiz, estão levando então o debate, essa sincrética atividade entre autor e réu, para que o juiz possa, ainda nessa fase, já tomar algum contato com a causa, já conhecer afinal qual a pretensão do autor, qual a defesa do réu, mas logo após apresentada a contestação, é possível, uma vez que argumentos novos, que geralmente são trazidos pelo réu, também documentação nova trazida pelo réu, é dado aqui também o contraditório agora ao autor. Então o autor entrou com a petição inicial, o réu contestou a ação, e se nessa contestação o réu contra-argumentar, trazendo argumentos novos, trazendo documentos novos, é possível que se dê vista ao autor para que ele tenha então condições de replicar o que disse o réu em contestação. A isto dá-se o nome de momento da réplica para o autor. Nesse contexto, e sabendo de algum eventual avanço, se o próprio autor na réplica trouxer também argumentos novos, dadas aquelas orientações do réu em defesa, e ele traga documentos combatendo que se defendeu o réu, é possível que o réu também tenha condições de verificar o que disse o autor na réplica, e a isso dá-se o nome de tréplica. Então, sempre respeitando o contraditório para que a outra parte possa se manifestar e contraprovar ou contra-argumentar o que disse a outra. Então, exatamente aqui nós vamos ter uma petição inicial, uma contestação, vamos ter uma réplica caso de argumentos ou documentos novos, e também, caso da réplica trazer por parte do autor argumentos ou documentos novos, é possível que se dê, aliás, é obrigatório que se dê vista ao réu para que ele se manifeste em tréplica aquilo que está constando na réplica. O que não pode, obviamente, é que na tréplica o réu traga defesa que já não trouxe na contestação. Obviamente não. Mas dentro desse contexto do contraditório, do que foi argumentado, sempre haverá o contra-argumento. E aqui nós vamos ver no nosso slide a réplica como uma manifestação do autor, a tréplica como manifestação do réu. Então vejam, réplica, manifestação do autor após a contestação oferecida pelo réu. Então tem aqui, como eu disse há pouco, um desencadeamento de atos que vão ser então tendentes a esta forma de direcionamento até a sentença. É claro que nós ainda estamos na primeira etapa, na primeira fase das postulações. No artigo 350, diz então com todas as letras esta modalidade de expressão por parte do autor. Vejam, se o réu, diz o artigo 350, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, algo que impede, algo que modifique ou algo que extinga o direito alegado pelo autor. Então, se o réu alegar, e geralmente vai ser uma dessas três,
né, impedindo, modificando ou até extinguindo o direito do autor, é o que ele vai alegar em defesa, o autor será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-se o juiz a produção de prova. Então, é claro que se houve uma contraprova do réu em relação às provas da inicial, caberá também uma contraprova do autor. Então, com isso, não apenas o argumento, mas também a prova é possível ser trazida aqui. No artigo 430, que é vamos dizer assim, é um braço que vai cuidar também da parte do direito probatório, que vai falar da falsidade que às vezes aparece, seja assim a falsidade documental, a falsidade de argumentos, né? Então diz o artigo 430 também muito claramente, a falsidade, quando houver, obviamente, deverá ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Então é claro que também aqui, mesmo que na réplica e também se compreenda na tréplica, se houver documento falso juntado, esta falsidade deverá ser argumentada, arguída naquele momento, então, inicial de qualquer prazo que a parte contrária tenha. Então, se for na contestação, se a inicial traz um documento falso, se for na contestação que o réu traga o documento falso, cabe ao autor dizer na réplica, então esta alegação de falsidade, chamado incidente de falsidade documental. Também outra questão que pode aparecer no 437, o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial. Tá bem, estamos dentro aqui de um mecanismo normal, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Está aqui o sistema, né? Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte. De novo contraditório, de novo a eficiente informação dos autos do processo a ambas as partes, que disporá também do prazo de 15 dias para adotar qualquer das chamadas posturas indicadas no artigo 436. Então, poderá, então, a parte adotar qualquer providência nesse sentido. E parágrafo 2º, poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Então, o prazo aqui não é um prazo peremptório, 15 dias. Se for solicitado ao juiz este prazo ampliado, ele vai dar na medida do caso, e assim entendendo que realmente existe aqui uma complexa documentação ou uma quantidade exagerada de documentos, então é possível que o juiz dilate o prazo. Lembrando que a dilação de prazo nunca pode ser o dobro, além do dobro, melhor, que a lei permite. Então seria aqui o prazo de 30 dias que o juiz poderia dar ao réu nesse sentido, né? Mas agora nós vamos ver que consequências existem quando o réu traz documento novo, traz fundamento novo, argumento novo em contestação e o réu o autor em réplica deixa de alegar. Vamos ver então o que vai acontecer. A não observação do autor à réplica pode gerar efeitos negativos. Então, o réu contestou, bacana, trouxe documento novo, trouxe argumento novo e o autor silenciou, mesmo que intimado para manifestar-se. Primeiro, o grande efeito que dá a este ponto não rebatido pelo autor em contestação vai se dar a incontrovérsia dos fatos novos alegados pelo réu. O que é a incontrovérsia? Já falamos nela. Torna aqueles fatos não controvertidos. São fatos que, se não rebatidos pela outra parte, são considerados fatos aceitos. Então, aqui, o fato não terá mais controvérsia, o fato terá, sim, assimilação dentro do processo e aceitação, pelo menos uma aceitação modulada, uma aceitação presumida, em que o autor, devendo manifestar-se, silencia.
E assim intimado para tanto continua silente. E aqui nós vamos ver então que o fato não alegado, não combatido, será um fato incontroverso. Lembra como aquele efeito lá da revelia, alguma das questões, a veracidade, pelo menos presumida, aqui nós vamos ter muito parecida esta figura, esta semelhança vai se mostrar aqui. Segundo efeito, possibilidade de dispensa do ônus da prova do réu quanto aos fatos novos que levantou em contestação, tornando-se eventualmente desnecessária a prova sobre esses fatos. Por quê? Porque o fato se transformou num fato incontroverso. Deveria o autor tomar o cuidado maior de ter combatido esses fatos e simplesmente silenciou sobre eles. E neste caso, aquele elemento a ser provado agora é dispensado. Por quê? Porque o fato é incontroverso. O fato já está assimilado nos autos porque não foi rebatido. Vou provar algo que não foi rebatido por quê? Se é da assimilação do juiz, ele assimilar este fato, entendendo que é um fato que pode ser tido como um fato incontroverso e ao mesmo tempo dispensá-lo da prova, evidentemente nós temos aqui esta segunda grande consequência. E a terceira, na letra C, a preclusão em desfavor do autor. O que significa? Ora, o autor agora não tem mais prazo. Precluiu o prazo, preclusão é a perda de um prazo processual, é o fim de um prazo processual sem tê-lo utilizado, então esse prazo é precluso e a preclusão, portanto, diferente da prescrição, que a prescrição, só para lembrá-los, a prescrição é um fato ocorrido lá no direito material, aqui a preclusão já acontece dentro de um processo. Então, é a perda do direito de se manifestar, do direito de agir dentro do processo. Então, nós vamos ter aqui a preclusão em desfavor do autor do poder de alegar matérias defensivas ligadas ao interesse exclusivamente privado, relativas à inovação fática empreendida pelo réu na contestação. Então, o réu trouxe esta inovação fática, trouxe um fato novo e o autor simplesmente não se manifestou. Bem, se ele não se manifestou em réplica, está precluso o direito do autor mais tarde, preclusão, está precluso o direito do autor mais tarde de se manifestar sobre esse fato. Porque este momento já ocorreu. Lembrem, processo é avanço. Processo não volta, salvo eventual nulidade que o tribunal ou mesmo o juiz reconhecendo de ofício que o ato foi nulo, pode retomá-lo. Mas na medida em que esta normalidade do processo ocorre, quer dizer, não houve nada de nulidade, aquilo que a parte perdeu, perdido está. Não voltam por conta desta preclusão. Tanto é que o nome que se dá ao instituto da coisa julgada é preclusão máxima, porque aí sim, acabou, não tem mais recurso, não tem mais manifestação, não há absolutamente mais nada a ser dito, a não ser que o autor ou o réu, enfim, contra quem corra a preclusão, né, essas pessoas já não têm mais nada a fazer. E a preclusão máxima é exatamente esse coroamento, né, do momento final do processo, onde existe o trânsito em julgado, que carrega consigo a preclusão máxima pela coisa julgada. Tá? Portanto, são aplicáveis à réplica todos os efeitos materiais e processuais que decorrem da revelia. Já havia dito a vocês, há uma certa afinidade entre revelia e o fato incontroverso exatamente neste ponto, que é a presunção de verdade existente. Vistas essas considerações sobre a réplica, vamos ver então a tréplica. Tréplica é a manifestação do réu agora, já que a réplica é do autor, é o réu quem se manifesta após o oferecimento da réplica. Que, claro, oferecida pelo autor, no caso da juntada de novos documentos que infirmem, que quer infirmar é contestar, é enfrentar, é afrontar aquela contestação, né? Se a réplica trouxer um documento que infirme a contestação, que infirme a documentação da contestação, que enfrente, que discuta, que debata, que não fique silente, então nós vamos ter a figura da tréplica como um momento novo no processo para que o réu venha se manifestar sobre a réplica. Sempre que o autor em réplica aduzir fato novo, leia-se de novo o mesmo que a contestação faz,
aduzindo o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do fato trazido na réplica, se faz necessário assegurar ao réu o contraditório, que é a oportunidade da tréplica para que possa defender-se, quer dizer, contra-argumentar em relação à inovação realizada pelo autor, inovação na réplica, a fim de que seja aperfeiçoado o binômio já conhecido ataque e defesa. Caso seja essencial para a ampla defesa do réu contra os fatos novos e os eventuais cabimentos de réplica, também nós temos a tréplica normal, mas temos também, muito raramente se viu, eu particularmente não vi, aí quase 40 anos de advocacia, eu nunca vi quadrúplica, mas ela existe, está aí na previsão não legal, não está no código, mas está nos anuários aí da doutrina, né, onde aparecem aí várias hipóteses, a quintúplica, quadrúplica e tudo mais. Sempre que houver documento novo, argumento novo, fundamento novo, tem que se dar vista à parte contrária para que ela se manifeste. Este aqui é o elemento essencial, vamos dizer, a essência, o fundamento do princípio do contraditório. A ampla defesa e todos os corolários que daí decorrem, né? Cabimento da tréplica, quando é possível, casos nos quais o autor invoca fato novo na réplica. Está aqui. Quadrúplica, quando o réu aduz ponto novo na tréplica, desde que conexas aos fatos novos. Então vamos lá que ambos, tréplica e quadrúplica, não têm previsão no Código, mas obedecem normas e garantias da Constituição devido ao processo legal, o contraditório e ampla defesa. Isso então que nós temos aqui. E já estamos caminhando para a etapa final da fase postulatória. Nós já vimos todas as postulações possíveis. Agora, logo, logo, nós vamos entrar na fase chamada fase probatória, que é a fase da instrução do processo. Mas antes disso, é preciso que enxerguemos aqui uma possível atitude do juiz, uma tomada de postura dele, quando enxerga neste final da fase postulatória algo que impeça o processo de caminhar, algo que impeça o processo de entrar na segunda etapa, que é a etapa da instrução, é a etapa da prova. O juiz já pode, naquele momento, cortar o processo ali mesmo, fazendo com que ele seja extinto, né? Então, vamos lá agora, o juiz julgando o processo no estado em que se encontra. Então vamos lá, caminhando então um pouquinho mais à frente, vamos ver então, passada a inicial, contestação, réplica, tréplica, vamos entrar agora na possível fase de julgamento, conforme o estado do processo. Vamos ver aqui que neste ponto existe uma abreviação. O juiz abrevia a fase instrutória do processo. Então nós vamos ter nesses casos, vamos ver todos eles, o 485 e 487, o processo com duas fases. É excepcional? É. Excepcional, não há dúvida. O processo terá fase postulatória e, havendo um desses casos, nós vamos entrar direto na fase decisória. Há um hiato aqui, que aquela fase instrutória que está no meio não vai existir. É uma possibilidade diante destas evidências que vão acontecer, que vamos estudar então a partir daqui, caso a caso, desses fenômenos, dessas circunstâncias que vão trazer essa chamada excepcionalidade. O processo, excepcionalmente, não terá uma das fases. E até já disse a vocês, o processo regularmente ele tem que ter a fase postulatória, instrutória e decisória. Isto aqui é o normal, né? É o trivial de um processo. Só o que ocorre é que nestas circunstâncias excepcionais, o processo vai ter então um verdadeiro corte. A fase instrutória não precisará existir. E vamos ver com que lógica isso acontece, vamos ver como é que isso aqui ocorre, nessa perspectiva que a lei mesma nos traz para a presente conversa, para que vocês, afinal, compreendam bem o que está acontecendo com esse chamado julgamento conforme o estado do processo. Algum tempo atrás se via que
era possível, né, pelo artigo 354, lá no Código de 73, o chamado julgamento no estado em que se encontra o processo. Praticamente a mesma coisa, o que mudou aqui foi um jogo de palavras, mas o sistema é o mesmo. Então vamos lá, depois nós vamos estudar os artigos 485 e 487. Mas o que nos diz o 354? Diz assim: ocorrendo qualquer das hipóteses dos artigos 485 e 487, 2 e 3, depois nós vamos trabalhar bem sobre esse 487, o juiz proferirá a sentença. Vejam, ocorrendo estas hipóteses, o juiz já pula a fase instrutória e já vai proferir sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parte do processo, né, uma parcela do pedido, enfim, de um fundamento, então, caso em que será impugnável por agravo do instrumento. Então, o juiz julga 2 pedidos. O primeiro pedido ele julga já de cara que não cabe, seria caso de apelação, porque é sentença, mas o segundo vai continuar, porque ele entende, bom, aqui vamos dar sequência, vamos dar prova e tudo mais. Aquele pedido que ele indefere nesse momento é atacável por agravo de instrumento. O remédio recursal, que deveria ser apelação, não o é, mas sim agravo de instrumento. Por quê? Porque o processo não pode parar. Aquele outro pedido tem que continuar sendo processado. Então a gente forma um instrumento de agravo, daí o nome agravo por instrumento, ou agravo de instrumento, a gente faz um recurso de agravo de instrumento e leva esse instrumento de agravo para o tribunal, enquanto o processo normalmente vai seguir o seu curso em primeiro grau. E aí o tribunal se encarregaria de julgar esta questão que o juiz já julgou, né, conforme o estado do processo, dizendo que procede ou não procede, enfim, o que não é cabível. E também, então aqui nós vamos encontrar julgamento conforme o estado do processo, e nós vamos encontrar aqui julgamento antecipado do mérito, outra situação. O juiz, diz o 355, o juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, o réu é revel e ocorrer o efeito da revelia, né, do 344, e não houver requerimento de prova no artigo 349. Então, o juiz então já pode julgar o mérito. O que está dizendo o 355 de novo? Vamos pular a etapa probatória, vamos pular a instrução, a fase instrutória do processo, passando então também sentença. Então, voltando, vocês vão encontrar julgamento conforme o estado do processo, e eu agora já no outro tópico enfrento com vocês os artigos 485 e 487, que são os casos em que o juiz julgando o processo sem passar pela fase chamada fase probatória, e aqui a mesma coisa, não é julgando o processo no estado em que se encontra, mas agora julgando o mérito, onde o juiz já pode pular a fase da instrução ou a fase da prova, quando não há produção de outras provas. Quando é que a gente tem uma situação em que não há necessidade de provas? Quando a questão for só de direito. Quando é que uma questão é só de direito? Uma questão jurídica. Vamos cuidar aqui de uma relação jurídica. Qual é o alcance da cláusula 4ª do contrato de locação? As partes têm um certo embate nesta cláusula 4ª. O que elas fazem? Elas levam a juízo para que o juiz, afinal, decida qual o alcance, qual a melhor hermenêutica para esta clausulação estabelecida nesta tal cláusula número 4. E aí, então, nós vamos ter um processo sem necessidade de prova, só uma questão de direito. Agora, quando nós temos fatos, aí nós temos a necessidade de prova. Um fato alegado é um fato a ser provado obrigatoriamente, salvo se for, nesse caso, inciso 2º, o réu é revel e não houver requerimento de outra prova. Então, aí nós vamos ter de novo o que já se viu muito aqui, a chamada presunção de verdade.